Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene e hoje iremos acompanhar algumas situações que podemos resolver usando a calculadora. Na grafia de números, na forma decimal, na calculadora, usa-se ponto no lugar da vírgula. Assim, para digitar 2,5, devemos usar as teclas 2,5. Outra tecla que encontramos mesmo nas calculadoras simples é a tecla porcento, que nos ajuda a calcular as porcentagens. Vamos observar essa calculadora e encontramos o símbolo da porcentagem. Para calcular 3% de 12, por exemplo, na calculadora digitamos as teclas nesta ordem: 1, 2, o sinal da multiplicação, 3, e o sinal da porcentagem. Nesse caso, obtemos o número 0,36. Veja por quê. 3% de 12 é igual a 0,03 multiplicado por 12, que vai ser igual a 0,36. Como fizemos com os números naturais, também podemos fazer operações com números decimais na calculadora. Assim, para efetuar 2,69 mais 5,51, com a calculadora, devemos apertar as teclas nesta ordem. 2 inteiros e 69 centésimos, nós vamos apertar as teclas 2,69, o sinal da adição, 5 inteiros e 51 centésimos, ou 5,51, vamos apertar as teclas 5, no lugar da vírgula, o ponto, 5, 1, e o sinal da igualdade. No visor aparecerá 8,2, que indica o número 8,2, ou 8 inteiros e 2 décimos, que é o mesmo que 8 inteiros e 20 centésimos, ou 8,20. Para obter o resultado de 44,1 dividido por 21 com a calculadora, devemos apertar as teclas nesta ordem. Vamos observar 44,1. Vamos apertar as teclas 4, 4, o ponto, que substitui a vírgula, 1, o sinal da divisão, 2, 1, e o sinal da igualdade. Use a calculadora e calcule quantos quilogramas há na pilha de blocos de cimento. Então, vamos observar. Então, o primeiro bloco, que pesa 2,74 kg, e o segundo 7,6 kg. Então, nós vamos apertar as teclas 2,74, o sinal da adição, 7,6 e o sinal da igualdade. Considere a subtração 8,2 menos 5,45 e responda às questões. Você acha que o resultado será maior ou menor que 3? Então, para a gente saber se vai ser maior ou menor, nós vamos ter que efetuar a subtração. Vocês podem fazer isso usando a calculadora, né? Vocês irão apertar as teclas 8,2, o sinal da subtração, 5,4 e 5, e vocês irão obter esse resultado. Então, nós vamos observar que vai ser menor que 3, uma vez que 2,75 é menor que 3. Que teclas você deve apertar para obter o resultado dessa subtração na calculadora? Mais uma vez, vou repetir, vamos apertar as teclas 8,2, o sinal da subtração, 5,45 e o sinal da igualdade.
Para fazer essa subtração, você pode apertar as teclas em outra ordem e obter o mesmo resultado, por quê? Não, pois a propriedade comutativa não vale para a subtração. A propriedade comutativa é aquela em que podemos trocar a ordem dos fatores ou das parcelas e não irá alterar o resultado. No caso da subtração, o número maior tem que vir antes do número menor. Não dá para eu subtrair um número maior de um número menor. Por isso que não ocorre a propriedade comutativa na subtração. Use uma calculadora e efetue essa subtração. Que resultado você obteve no visor? Então, efetuando essa subtração que já fizemos anteriormente, vamos obter esse resultado no visor, 2,75. Usando uma calculadora, determine o valor de 15% de 64. Vocês irão apertar as teclas 6, 4, o símbolo da multiplicação, o número 1, o 5, o símbolo da porcentagem e, no final, o símbolo igual. A metade de 6,25. Então, vocês irão apertar as teclas 6, o ponto no lugar da vírgula, 2, 5, o símbolo da divisão, número 2 e o símbolo igual. O dobro de 0,775. Então, vocês irão apertar as teclas 0, o ponto no lugar da vírgula, 775, o símbolo da multiplicação, número 2, no final, igual. E 8% de 125, vocês irão apertar as teclas 1, 2, 5, o símbolo da multiplicação, 8, e o símbolo da porcentagem, igual. Usando uma calculadora, determine o valor de cada expressão numérica. Eu não vou dar o resultado, tá ok? Como vocês irão utilizar a calculadora, pode ser a calculadora do celular ou uma calculadora simples, eu vou indicar só as teclas que vocês irão utilizar. Então, para saber o resultado da expressão 8 multiplicado por 6,3 menos 35,25, então vocês irão apertar as teclas 8, multiplicação, sinal, 6, o ponto no lugar da vírgula, 3, o sinal da subtração, 3, 5, ponto, 2, 9, igual. Então, para calcular o valor da outra expressão numérica, vocês irão apertar as teclas 4, ponto, no lugar da vírgula, 3, 5, o sinal da divisão, 3, adição, 0, ponto, 8, 5 e o sinal de igual. Que número aparece no visor da calculadora quando você efetua? 0, ponto, no lugar da vírgula, 1, 2, o sinal da divisão, o número 5, e ainda vocês irão colocar esse sinal ao final, ok? Que vocês irão obter o resultado. Os irmãos Pedro e Rogério concordaram em dividir 18 bolinhas de gudes entre si, de modo que Pedro ficasse com o dobro de bolinhas de Rogério. Com quantas bolinhas Pedro e Rogério ficarão? Calcule usando uma calculadora. Vejamos, são 18 bolinhas.
Pedro, ele tem que ficar com o dobro de bolinhas de Rogério. Então, para isso acontecer, vamos ver como é que vai ficar. Então, são 18 e Pedro vai ficar com o dobro. No caso, Pedro vai ficar com 12 bolinhas e Rogério vai ficar somente com 6. 12 é o dobro de 6. 12 mais 6 vai ser igual a 18. Mariana e Gabriela economizaram juntas R$ 3.705,36 para fazer uma viagem. Mariana economizou o dobro do valor de Gabriela. Qual é o valor que Mariana economizou? Calcule usando uma calculadora. Então, vejamos. Primeiro, vocês irão dividir o valor 3.705,36 por 2, não é verdade? E depois, vocês irão multiplicar o valor que vocês encontraram aqui, ó, vocês irão colocar aqui e multiplicar por 2. E aí, vocês irão descobrir o valor que Mariana economizou.